Olá, alunos! Eu sou a professora Letícia. Olá pessoal, meu nome é Denilson, sou aluno do segundo semestre de Letras em Inglês e também professor do cursinho. Eu e a Letícia produzimos essa videoaula com o intuito de ajudar vocês na escrita do texto dissertativo argumentativo. A nossa aula de hoje é sobre regência. Nós vamos explicar para vocês um pouquinho sobre o conteúdo de regência verbal e nominal. Esse é um assunto muito importante e, portanto, deve fazer parte da sua rotina de estudos para o Enem. O seu uso correto confere ao aluno um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e um bom conhecimento acerca dos recursos coesivos necessários para a estruturação da sua redação. Bem, mas o que é regência? Regência é a relação de subordinação entre os termos de uma frase, verbo ou nome e seus complementos, ou seja, é a influência que um termo exprime sobre o outro. A má organização desse tipo de relação pode ocasionar desvios gramaticais e erros de coerência textual. Como eu disse antes, a regência, além de fazer parte da competência 1, ela também vai ser um assunto cobrado na competência de número 4, por ter essa função da coerência ao texto. A regência também ainda é dividida em regência verbal e regência nominal. Hoje eu falarei com vocês a respeito da regência verbal. A regência verbal é a relação de dependência entre os verbos e os termos seguintes que completam seu sentido: objeto direto, objeto indireto, o que os caracterizam, adjunto adverbial. A regência se dá a partir de verbos transitivos e verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são os verbos que não precisam de complemento, ou seja, apresentam sentido completo. Em alguns casos, podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais, termo acessório que modifica / caracteriza seu sentido. Aqui eu trouxe um exemplo. Mãe, vou sair. Aonde você vai? Mãe, sair é verbo intransitivo, então não precisa de complemento. Beijos. Esse exemplo mostra que os verbos intransitivos não precisam de complemento, pois eles têm um sentido completo. Por vezes, eles vão vir acompanhados por adjuntos adverbiais. Já os verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento, pois não possuem sentido completo quando sozinhos. Exemplo: os alunos fizeram. Fizeram o quê? A lição. Nesse caso, fizeram é o verbo transitivo e a lição é o complemento. Os verbos transitivos podem ser diretos, indiretos e diretos e indiretos. Verbos transitivos diretos são acompanhados por objetos diretos, introduzidos sem o uso de preposição. Exemplo: as pessoas buscam. Buscam o quê? A felicidade. Nesse caso, buscam é o verbo transitivo direto, porque o seu complemento não possui preposição, e sim o artigo definido a, caracterizando o objeto direto. Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos, que são antecedidos por uma preposição. Então, diferente do anterior, os verbos transitivos indiretos, eles vão ter sim uma preposição no seu complemento, como é o caso desse exemplo. Eu preciso. Preciso de quê? De carinho. Então, o preciso vai ser o verbo transitivo indireto, pois seu complemento tem a preposição de, caracterizando o objeto indireto. Há ainda também os verbos transitivos diretos e indiretos, que pedem dois complementos, objeto direto e objeto indireto, como o caso desse exemplo. Ela consegue manter. Manter o quê? Um relacionamento bom. Manter relacionamento bom com quem? Com a família e amigos. Então, para saber se o objeto é direto, vocês fazem a seguinte pergunta: o que ou quem? Já para saber se o objeto é indireto, vocês fazem as seguintes perguntas: com quem, para quem, de quem, do que, para que, com o que.
Essas perguntinhas vão ajudar vocês a descobrir qual é a transitividade do verbo. É importante também saber as preposições, que são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por. Essas preposições são as mais usadas, portanto é necessário que vocês tenham conhecimento delas. Há ainda também os verbos de ligação, que expressam ações praticadas e sofridas, e têm a função de ligar o sujeito ao predicativo, estado ou qualidade. Os principais verbos de ligação são ser, o carro é novo, estar, João está feliz, parecer, Joyce parece cansada, permanecer, a moça permanece aflita, ficar, Nicole ficou triste, continuar, Diana continua feliz, andar, Cláudia anda nervosa. Então, como vocês podem perceber, os verbos de ligação, eles vão expressar uma ação e eles vão ter como complemento, como predicativo, um estado ou uma qualidade. Os verbos possuem mais de uma regência, gerando confusão no uso correto da preposição a ser empregada, assim nos fazendo correr o risco de involuntariamente mudarmos o sentido do nosso texto. Essa é a parte mais difícil. É a questão de esse verbo é transitivo, mas ele também pode ser intransitivo. E aí? Então a gente tem que prestar atenção ao sentido que aquele verbo vai ter no nosso texto, para que não ocorra erros de coerência. Em seguida, eu trouxe alguns exemplos de verbos que têm mais de uma regência. Verbo agradar. O verbo agradar pode ser transitivo direto ou indireto. Quando o verbo agradar tiver o sentido de acariciar, como neste exemplo, agradou o filho ao sair de casa, ele vai ser um verbo transitivo direto. Agradou o quê? O filho. Já nesse outro exemplo, as medidas adotadas pelo governo não agradaram à população, vai ser um objeto indireto, vai ser um verbo transitivo indireto. Porque, nesse caso, o verbo agradar vai ter o sentido de satisfazer. Por isso, pede preposição. Satisfazer a quem? A população. O verbo aspirar. O verbo aspirar pode ser transitivo direto ou indireto. Quando aspirar tiver o sentido de inalar, ele vai ser um verbo transitivo direto, como nesse exemplo. Aspirar a fumaça do cigarro é prejudicial à saúde. Inalar a fumaça do cigarro é prejudicial à saúde. Então, nesse caso, aspirar vai ser um verbo transitivo direto. Aspirar o quê? A fumaça. Já nesse outro exemplo, depois de formados, os estudantes aspiram aos melhores cargos, mesmo não tendo experiência. O verbo vai ser transitivo indireto. Aspiram no sentido de almejam. Almejam os melhores cargos. Tem como objetivo. Então, aspiram a quem? Ao quê? Aos melhores cargos. Já o verbo assistir também é transitivo direto e também pode ser transitivo indireto. Quando assistir tiver o sentido de ajudar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Já quando ele tiver o sentido de ver, assistir ao jogo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Nesse caso, entra muito a questão da linguagem informal, porque comumente usamos assistir o jogo no nosso dia a dia. E essa frase está incorreta, porque a palavra, o verbo assistir, pede uma preposição. Assistir ao quê? Ao jogo. Essa foi a explicação sobre regência verbal. E vocês agora vão ficar com Letícia, que ela vai falar um pouco sobre regência nominal. Bom, agora eu vou explicar para vocês a regência nominal. Como o Denis explicou anteriormente, a regência verbal é a regência que rege o
verbo. E como o próprio nome diz, a regência nominal vai ser a regência que tem a relação entre os nomes, ou seja, substantivo, adjetivo, advérbio e os seus complementos. Geralmente, a regência nominal ela ocorre pela presença da preposição. Um exemplo aqui para vocês é essa pequena charge. É frequente o descaso com o ensino público. Nesse caso aí, descaso é o termo que está sendo regido e com o ensino público é o complemento, ou seja, o termo regente. Como vocês podem ver aí, depois de descaso tem a preposição com. Outro exemplo de regência nominal são essas duas frases aí. Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Como vocês estão vendo aí, já está destacado. Necessidade é o termo regente e de uma educação melhor é o termo regido. E como vocês podem ver, tem aí também a preposição que é o de. E o outro exemplo. Não sou favorável a esta reforma previdenciária, ou seja, favorável é o nosso termo regente e a esta reforma previdenciária o termo regido. E novamente temos a presença de preposição. A preposição nesse caso aí é o a. Sabemos que a regência entre o nome e seus complementos, ela dá-se por meio de uma preposição, como eu já falei anteriormente. E agora eu trago para vocês alguns nomes e algumas preposições que estabelecem vínculos entre esses nomes e os seus complementos. Adaptado a, alheio a, apto a ou apto para, aversão a ou aversão por, benéfico a ou benéfico para, ciente de, favorável a, junto a ou junto de, paralelo a, próximo a ou próximo de, referente a, relativo a, união com, união entre e união de. Como vocês podem ver, todos esses termos aí, quando vocês se depararem com eles em alguma frase, eles vão estar sim acompanhados dessas preposições. E agora eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas palavras e seus exemplos. Adaptado a. Quem é adaptado a alguma coisa, certo? O empregado não está adaptado a estas mudanças. Como podemos ver aí, adaptado é o nosso termo regente e a estas mudanças é o complemento, ou seja, o nosso termo regido. A versão a e a versão por. Temos aí dois exemplos, um com cada situação. Meu filho sempre teve aversão à política. Aversão é o termo regente, a política, o termo que é regido. E aí também temos o acraseado por política ser uma palavra feminina. Era evidente sua aversão por lugares altos. De novo, aversão, o termo regente, por lugares altos, o termo regido. E, por último, benéfico a, benéfico para. O remédio foi benéfico à saúde. Benéfico é o termo regente e a saúde o termo regido. E a reforma do estúdio foi benéfica para todos. Perdão que eu esqueci de destacar o para.
Benéfica é o termo regente e para todos o termo regido. E agora eu trago para vocês uma dica que ela é de extrema importância para o texto dissertativo argumentativo. Como dito anteriormente, o conhecimento da regência correta é adquirido através do uso da familiaridade. Por isso, quando deparar nos contextos mais formais, temos que atentar-se ao emprego de verbos e nomes não tão comuns ao nosso cotidiano, porque vai expandir o vocabulário e praticarmos bastante. Essa foi nossa aula. A gente espera ter ajudado bastante vocês. Esperamos que vocês tenham compreendido sobre o que é regência verbal, o que é regência nominal, tenham aprendido sobre os verbos transitivos e intransitivos. Espero que, de coração, que tenhamos ajudado você. Então foi isso. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.